Por que fazer terapia? Muitas pessoas, às vezes, me perguntam isso, né? Por que fazer terapia ou para que fazer terapia? Isso é uma pergunta bastante comum e ela tem uma razão de ser, né? Porque muitas pessoas não compreendem por que fazer terapia. Quando eu falo terapia, é a mesma coisa que psicoterapia, a mesma coisa que análise. É nomes diferentes que diz a mesma coisa. Claro que determinadas abordagens chama-se de análise, mas uma análise também é uma psicoterapia dentro do contexto psicológico, vamos falar assim, tá? Então, por que fazer terapia? Ou para que fazer terapia? É a mesma. Eu vou fazer uma outra pergunta para provocação. Né? Quando você está jogando futebol ou você está andando pela rua, enfia a perna no bueiro, quebra a perna ou sofre um acidente, quebra a perna, por que você consulta um ortopedista? Porque ele é o especialista para cuidar de uma perna quebrada, não é? Transpondo isso para saúde mental, saúde emocional, é a mesma coisa. Porque fazer terapia significa que a pessoa está buscando uma alternativa para cuidar da sua saúde mental e emocional. Muitas vezes ainda tem muito preconceito a respeito de procurar um profissional da mente, um profissional da área de psicologia, de psiquiatria, porque quando isso é um preconceito enraizado ainda na nossa sociedade, que muitas das vezes tem o pretexto de que se você está buscando um profissional de psicologia, porque você deve ser maluco, você deve ser doido. E maluquice, pessoa doida, maluca, é muito perigosa. Isso é um sinal de fraqueza. A sociedade não vê isso, entre aspas, com bons olhos. E o que, na verdade, isso é um grande equívoco, né? Porque quando a pessoa busca uma terapia, é porque ela não está dando conta daquelas coisas que estão acontecendo no seu interior, na sua mente. E muitas pessoas deixam de buscar uma terapia por preconceito, porque se alguém souber que ele está indo num psicólogo, o que vai pensar? O que vai pensar de mim aquela pessoa que está sabendo, descobriu que eu faço terapia, descobriu que eu frequento um consultório de psicologia? Ele descobriu que eu fui num psiquiatra. O que vão pensar de mim? O que aquela pessoa vai pensar sobre mim? Vão pensar que eu sou doido, que eu sou maluco, etc. Isso é um grande equívoco, isso é um grande preconceito que ainda reina na nossa sociedade. Então, essa pergunta, por que fazer terapia, é para ajudar a pessoa a transpor, ultrapassar, ir além daquilo que ela está podendo fazer emocionalmente. Muitas pessoas ficam agarradas num trabalho que não gosta, fica agarrada num relacionamento horroroso, às vezes até uma relação de dependência, uma relação social com amigos patológicas, tóxicas, por falta de vamos dizer assim, uns esclarecimentos a respeito do emocional dela, a respeito do mental dela, que não está funcionando de uma maneira integrada. Por isso, ela, inclusive, busca esse tipo de relacionamento, porque não sabe buscar outro tipo de relacionamento. A pessoa foi criada em um ambiente, às vezes, até certo ponto tóxico, que foi modelando ela em termos emocionais, em termos mentais, em termos comportamentais, e que isso vai atrapalhar a vida da pessoa em muitos aspectos. Então, fazer terapia é nada mais, nada menos buscar a saúde emocional, buscar a saúde mental, tal qual a gente busca um médico especialista em determinada áreas, né? Como, de repente, eu busco um ortopedista, eu busco um otorrino,
O que é autoconhecimento? Autoconhecimento é a pessoa ter consciência das suas qualidades e ter consciência das suas, vamos dizer, dificuldades. Seus Porque limites. pode ser os seus limites. Todos nós temos dificuldades, todos nós temos as nossas fraquezas. E muitas pessoas não conhecem isso de uma maneira adequada. Às vezes nem passa pela consciência que aquilo é uma fraqueza. Ele acredita, eu sou assim mesmo. Ou seja, aquela pessoa, por exemplo, que vive num relacionamento de dependência, num relacionamento abusivo, às vezes demora a perceber que aquele relacionamento é um relacionamento abusivo, porque ela acredita que é assim mesmo. Ou seja, ela não tem um autoconhecimento adequado para perceber que aquilo não é o normal. Para ela, aquilo é normal, mas porque a referência que ela tem é parecida com aquela, ela acha que é assim mesmo. A pessoa que tem uma baixa autoestima, muitas das vezes ficam agarrados nesses relacionamentos difíceis, relacionamentos tóxicos, porque ela não tem um conhecimento de si mesma. Ela não percebe que ela pode ir além disso. A pessoa que tem, vamos dizer assim, não tem um autoconhecimento, não conhece a si mesmo, as suas fraquezas, as suas, vamos dizer, riquezas internas, ela fica muito limitada, porque ela tem aquela crença que ela só pode ir até aqui. Isso é uma que a gente chama de crença limitante. Crença que impede a pessoa de ir além daquilo que ela pode ir. A nossa mente, quando a gente fala a nossa mente, nós estamos falando da gente, né? Porque a mente por si só não existe. Ela existe porque você existe. Então, nós mentimos para nós mesmos. Uau! É mais adequado falar assim. É muito mais assertivo ao invés de falar que a nossa mente mente para nós. Não, nós mentimos para nós mesmos por N razões. Às vezes a gente não tem condições emocionais de entrar em contato com uma verdade que está ali à nossa frente, que aquilo vai causar uma dor muito grande, vai trazer uma situação que, de repente, a pessoa nem vai poder lidar direito com aquilo. Por exemplo, aquela pessoa que tem um componente de dependência, ela tem um medo infundado, claro, um medo fóbico, de perder a outra pessoa, por exemplo. Os relacionamentos abusivos, eles existem porque a outra pessoa tem medo de perder. É o que nós chamamos de apego, né? As pessoas se apegam a coisas, a lugares, a pessoas, de uma maneira, às vezes, tão equivocada que, às vezes, destrói uma vida por isso. Às vezes, comete suicídio, comete homicídio, em nome de uma crença equivocada. Por exemplo, a pessoa que tem baixa autoestima, o que é autoestima, né? Autoestima é a estima que a pessoa tem para si mesmo. É o amor próprio, vamos falar assim, de uma maneira bem escrachada. Amor próprio. Amor próprio tem a ver com a autoestima da pessoa. A pessoa que não se ama, não tem aquele vigor da sua própria vida, de defender a sua própria vida, defender seu território, defender o seu espaço, defender a sua propriedade, defender os seus entes queridos, defender a família, aquela coisa toda de uma maneira apropriada. Ele está fadado a sucumbir. Sucumbir é o quê? É a derrocada, ir para o buraco, vamos falar desse jeito. Então, por isso que a gente fala muito em terapia, é nesse sentido. Às vezes eu recebo aqui no meu consultório, aqui no meu instituto, pessoas que estão com dores emocionais há anos, por uma série de coisas, às vezes por uma convivência com uma pessoa abusiva, às vezes por um trabalho que vamos dizer assim, aquele trabalho que exige da pessoa, muitas das vezes, além do que ele pode dar,
E isso acontece muito atualmente. Às vezes as empresas atocham os executivos dela de tanta responsabilidade, tanta entrega, que a pessoa entra num processo de ansiedade, num nível de estresse tão grande, muitas das vezes entra naquele trabalho que a gente fala muito aí, eu falo sempre aí do burnout. Burnout é o excesso de estresse pelo trabalho, pelas responsabilidades, uma série de coisas, né? Então, tem determinadas profissões, por exemplo, pessoal que trabalha na área de saúde, serviço público de saúde, traz muito estresse. Muitas pessoas vêm me procurar porque está num processo de burnout. Ele nem sabe que isso existe, mas ele vem porque ele está com sintomas, o quê? Baixa autoestima, falta de vontade, baixa libido, irritabilidade, explosividade, às vezes a pessoa explode por pouca coisa, vontade de não ir para o trabalho, vontade de não fazer as coisas. Tudo isso são sintomas que a pessoa está com alguma dificuldade emocional, alguma dificuldade mental. E quem é que pode ajudar essa pessoa a ultrapassar isso? É o profissional, o psicólogo, ou até mesmo o psiquiatra, em casos mais extremos, às vezes precisa... eu recebo pessoa aqui com burnout, o burnout está tão acentuado, que a pessoa entrou em depressão por isso. E aí eu preciso, para que essa pessoa volte a ficar funcional, eu busco auxílio de um psiquiatra junto comigo para medicá-lo e ele poder sair daquele lugar e ficar mais funcional, e aí a gente trabalhar na terapia para que ele possa se curar disso e viver uma vida plena. É por Agora, isso que se faz doutor, terapia.